O nome de Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, vamos voltar a fazer a leitura da Bíblia. Passei por um período aí de 40 e poucos dias sem poder ler e gravar a palavra de Deus para transmitir e compartilhar com meus amigos, com nossos irmãos na fé. Glória a Deus, mas graças a Deus passei por uma adversidade terrível, mas o Senhor foi comigo. Esta palavra me ajudou, esta palavra que vamos ler hoje, o Salmo 23, me encorajou, me deu força, me ajudou muito a passar por este momento de adversidade. Há 40 e poucos dias, em abril, passei por uma enfermidade, sofri um AVC e paralisou toda a minha face esquerda e entortou minha boca, mas graças a Deus, Deus foi comigo. O Senhor me alertou. Um culto antes que eu assisti, antes de acontecer isso, Deus me avisou. E o servo de Deus que pregava a palavra de Deus disse: alguém que está aqui hoje, por essa semana, passará por um milagre de Deus. E eu pensei no meu pensamento, falei com o Senhor, indaguei: Senhor, mas para passar por um milagre tem que passar por uma coisa difícil, por um sofrimento, por algo difícil. E questionei, conversei com Deus a respeito daquilo. E passando alguns dias, não chegou a completar a semana, passei por esta enfermidade, por este problema todo, mas o Senhor foi comigo. O Senhor estava sempre ao meu lado, o Senhor colocava palavras na minha boca de encorajamento. Eu, estando muito triste e aflito num determinado dia, na noite, levantei de madrugada para lavar o meu rosto e me aprontar para ir fazer uns exames em outra cidade, a 200 quilômetros daqui. Tinha que sair bem cedo, porque tinha que chegar bem cedo lá. Enquanto eu fui para lavar o meu rosto, o Senhor pôs uma palavra na minha mente. Eu não estava naquele momento procurando nenhuma palavra, nenhum pensamento, apenas ia lavar o meu rosto, e o Senhor pôs claramente na minha mente: tão somente esforça-te, tenha bom ânimo, não se atemorize, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. E aquilo me encorajou, me deu força. Esta palavra está escrito lá no livro de Josué, no Velho Testamento, no capítulo 1. Se quiser ler lá, é uma palavra maravilhosa de encorajamento que Deus pôs na minha mente e me deu força. Outra palavra que nós vamos ler agora é o Salmo 23, que diz assim, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Glória ao nome santo do Senhor. Esta palavra, estando eu aflito também, debaixo de uma árvore, do lado de uma árvore, de uma planta aqui no meu pomar, eu cheguei à tardinha, assim, quase anoitecendo, e recitei esta palavra. Falei em voz alta: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E fui falando ela e completinha, e falei: glória a Deus. Aí, meus irmãos, passou uns 2 dias, as visitas começaram a vir, os servos de Deus, e todos que vinham, eu pedia para fazer uma oração, e Deus abençoava cada dia. Deus abençoou, e na oração o servo de Deus recitou este salmo dentro da oração. Eu tinha falado ele ali fora de casa, no pomar, e na oração que o servo de Deus veio me visitar, também ele recitou este salmo dentro da oração. Glória a Deus. E daí, no dia seguinte, indo para a congregação, para congregar, para assistir o culto, participar do santo culto, qual palavra que Deus mandou? Deus mandou esta palavra novamente, o Salmo 23, por 3 vezes consecutiva. Eu recitei, o servo de Deus que orou ela dentro da oração,
falou ela. E no culto, Deus revelou para o servo de Deus esta palavra que vamos ler agora. Porque esta palavra servirá para você também, se está passando por alguma prova, alguma dificuldade, alguma adversidade na sua vida. Creia em Deus, peça, ore a Deus, leia esta palavra também, que o Senhor vai te libertar, fazer obras na sua vida para ser contada. Glória a Deus. Então, diz assim, Salmo 23, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui ele faz referência ao pastor, né? E faz referência também às varas que o pastor usava para apacentar as ovelhas. E assim o Senhor Jesus Cristo é o nosso pastor, e ele usa a vara da sua boca, a palavra, para nos apacentar, para nos livrar dos perigos, para não nos deixar afastar do seu pasto, do seu aprisco. Continuando. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui, essa mesa é a mesa da comemoração da vitória. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Preparas uma mesa diante dos meus inimigos, porque o inimigo, aqueles que te afrontam e te buscam, aqueles que querem o teu mal, verão a tua vitória. Deus prepara uma mesa da comemoração da vitória. Essa é a mesa. E todos contemplam e muitos se alegram com a tua vitória. Glória ao nome santo do Senhor. Muitos estão conosco. A gente percebe quanta irmandade oravam, se preocupavam e oravam de dia, e oravam de madrugada. Era apresentado na congregação, nas igrejas, e Deus levantou a nossa cabeça. É um motivo de alegria de ver e saber, porquanto nós oramos uns para os outros, temos que orar, apresentar aqueles que estão em necessidade também. Glorifique a Deus. Se você está passando por uma dificuldade, ore e saiba que Deus não esquece de você, que Deus é contigo. Tenha força, tenha fé, busque ao Senhor, clame, peça oração uns pelos outros e orem uns pelos outros. Glória ao nome santo do Senhor. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Glória ao nome santo do Senhor. Certamente que o Senhor, o olhar de misericórdia está sobre ti, e você vencerá também essa batalha. O Senhor é contigo, varão valoroso, mulher valorosa. Busque a Deus, não desanime, creia, não desvaneça a sua fé. Está passando por dificuldade? Deus te dará força e passará contigo. Glória a Deus. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então esse é o Salmo de número 23, que Davi, o rei Davi, clamou ao Senhor, afirmou que o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga isso também, clame na sua oração, levante os seus olhos para o céu e diga, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque o Senhor colocará você em verdes pastos, o Senhor nos coloca no seu aprisco, e no seu aprisco Ele está conosco, Ele nos apacenta, Ele nos leva ao ribeiro de águas limpas para bebermos a água, que é a sua palavra. A sua palavra não falta.
Ontem, antes de ir para a igreja, eu disse, ontem à noite, eu disse, vou congregar, vou buscar a palavra para beber da água do Senhor, da água viva da palavra de Deus. Desculpa. E comer o pão, que é a palavra, beber a água e comer o pão de Deus, a palavra viva. Eu indaguei isso antes de ir para o culto. E lá no culto, sabe qual a palavra que Deus mandou ontem? Deus mandou a palavra, a multiplicação dos pães. Então, com 5 pãezinhos e 2 peixes pequenos, o Senhor abençoou e alimentou mais de 5.000 pessoas que estavam com ele. Ali falou que havia mais de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. O Senhor não despede ninguém vazio. O Senhor falou, temos que alimentar este povo. E os seus discípulos disseram, mas Senhor, nem com 200 dinheiro, nem com uma quantia grande de dinheiro, poderemos comprar tantos pães assim para alimentar este povo. E o Senhor perguntou, e o que temos aí então? Aí André disse, Senhor, tem uma pessoa aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor disse, traga aqui. E o Senhor ajuntaram cestos e ele foi cortando os pedacinhos de pão e aquele foi multiplicando e multiplicando e ele mandou os homens se assentarem, as pessoas, as mulheres se assentarem em grupos naquela relva, na beira do mar, naquele monte, e todos comeram, se saciaram, se fartaram do pão. Isto é, o Senhor não deixa faltar a sua palavra para nós. O Senhor multiplica, o Senhor aumenta. Às vezes chega uma palavra, um versículo para você e aquilo te alimenta para muitos dias. Para a sua caminhada vai se multiplicando. E depois daquele vem outro, e vem outra palavra, e vem outro, e traz outro conforto. E assim se multiplica. Uma pessoa disse lá no monte, aqui tem 5 pãezinhos e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? E o Senhor pegou aquilo, deu graças a Deus, e a obra e se multiplicou. A pessoa que tinha os 5 pães e 2 peixes também não ridicou. Ele não pensou, não, isso aqui é para mim, e meus filhos que aqui estão. Não, mas de bom coração, de boa mente, entregou para o Senhor, e a obra se realizou. Glória a Deus que estás no céu. Portanto, das pequenas coisinhas, Deus faz uma grande obra. Às vezes parece que é pouco, mas para o Senhor, o pouco com Deus é muito. Por isso que tem esse ditado, o pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus não adianta nada, só traz tristeza e aflição de espírito. Portanto, é melhor aquele bocado molhado com Deus do que banquetes e mais banquetes sem a presença de Deus na nossa vida. Então, busque ao Senhor, leia a palavra de Deus, venha sem demora, glória a Deus que estás no céu. Não deixe para amanhã, outro ditado, o que você pode começar hoje, na sua oração, clamar, glorificar a Deus e buscar a tua palavra. O alimento que salta, a água, a palavra de Deus, a água viva que salta, faz uma fonte em você que salta para a vida eterna. Não demore, venha sem demora. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, o seu ser, a sua mente, o seu coração e a sua alma. Que o Espírito de Deus repouse sobre ti. É no nome de Jesus que louvamos e glorificamos nosso Deus e que agradeço por esta grande oportunidade de estar lendo esta palavra com vocês neste momento. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja eternamente louvado e glorificado. Amém. Glória a Deus.